Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína! Muito bem, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. Olha só, gente, se a notícia não era muito boa pela parte da manhã, pela parte da tarde ela não é tão agradável assim, né? Nós fizemos um vídeo de manhã até falando exatamente que o Léo Jardim já tinha recebido 4 propostas do Vasco e não tinha aceitado nenhuma. E agora me vem a informação, né? Saiu ainda há pouco, que o Fluminense monitora a situação do goleiro Léo Jardim, já consultou, procurou saber se o Léo Jardim recusou essa proposta do Vasco, porque a do Fluminense é bem melhor, e vamos ver aqui a matéria, tá? A matéria se falando até do GE, realmente preocupa, porque se o Vasco perder Léo Jardim, pode ter certeza que não teremos um goleiro à altura do Léo Jardim com esse elenco do Vasco horroroso, né? O elenco do Vasco é muito ruim, e o Fluminense, sabendo que o Léo Jardim é um baita goleiro até de seleção brasileira, o Fluminense está no direito dele de tentar tirá-lo, né? Enquanto isso, o Pedrinho está passeando com a seleção brasileira e deixando o time do Vasco de lado. Então, diz a informação, o Fluminense monitora a situação de Léo Jardim, de jornalista, tá? Paulo Brito, tá? Mesmo com a renovação de Fábio, o Fluminense observa a situação de Léo Jardim do Vasco. O goleiro ainda não renovou o contrato com o clube carioca e é visto como substituto ideal de Fábio, quando o arqueiro tricolor se aposentar. O Fábio está com 44 anos, me parece, né? 44 46, já vai se aposentar. Não vai mais ficar por muito tempo no Fluminense. Representantes do Fluminense fizeram contato para entender a situação, mas não houve nenhuma proposta oficial. Por enquanto, o clube avalia a situação com oportunidade de mercado, mas prefere esperar a definição do atleta com o Cruz Maltino, tá? Tá aí o Fluminense aí, ó, tentando a contratação do Léo Jardim, fonte do jornalista Paulo Brito. Essa é uma informação. Agora vamos pegar outra informação aonde o Léo Jardim recusou mais o Léo Jardim não, o seu staff recusou mais uma oferta de contrato do Vasco da Gama, tá? Vamos lá, para a informação. Depois a gente vai mostrar que o Botafogo está abrindo os cofres para contratar jogador de quase 100 milhões. Léo Jardim recusa nova oferta de renovação de contrato com o Vasco, tá? E faz uma contraproposta. Representante de Léo Jardim recusaram a última oferta de renovação de contrato feita pelo Vasco e enviaram ao fim da última semana uma contraproposta ao clube, que ainda não respondeu às negociações entre as partes, se arrasta desde dezembro de 2024, hein? Nós já estamos na metade do ano de 2025, mais de 6 meses, e esses caras não conseguem uma definição para um goleiro que já mostrou que é bom. Léo Jardim não precisa provar para a diretoria do Vasco que ele ainda precisa ser testado. Se o Vasco está se carregando até hoje em algumas competições, graças ao Léo Jardim, tá? Diz o seguinte, ó, aqui, vamos lá. Essa foi a 4ª proposta da diretoria vascaína para renovação com o goleiro. Conversas, né, travava de um novo vínculo até 2030 com bonificação e aumento salarial, tá? Então, o que está pegando aí? Que é um contrato até 2030 de 3 anos, só que com certeza um aumento salarial considerável que o Léo Jardim merece. Havia uma expectativa para que as conversas destravassem na última oferta do Vasco, realizada na última semana, após o sorteio da Copa do Brasil. O CEO do clube, Carlos Amodeu, comentou as negociações com o representante do goleiro e se mostrou otimista para o desfecho positivo, tá? Temos um diálogo permanente com o Léo Jardim, não só com o staff, mas com o jogador. O goleiro tem contrato até dezembro deste ano, mas tem uma cláusula de renovação por mais um ano, caso atue 60% dos jogos da temporada 2025. No entanto, o jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir do dia 1º de julho, agora, daqui a
há uns 27 dias, tá? Há uns 27 dias. Título absoluto do Vasco há 3 temporadas, Léo Jardim disputou 31 dos 34 jogos do clube em 2025, tá? A fonte é o Globo Esporte que está trazendo essa informação da possível saída do Léo Jardim ao Vasco da Gama. Bom, se é o maior salário que diz que o Vasco está oferecendo o Léo Jardim, não se sabe exatamente agora o que fazer mais, tá? Porque a informação que estão levando o salário do Léo Jardim para patamar de Felipe Coutinho e tudo mais. Ninguém sabe se é verdade. Eu acredito que é mentira. Eles não estão elevando o salário do Léo Jardim a esse patamar tão absurdo. Enquanto isso, você olha no mercado e você vê times que são SAF, que nem o Botafogo, abrindo os cofres, tá? Você vai ver agora a diferença da gestão Pedrinho para a gestão John Texton, tá? Que está abrindo os cofres do Botafogo, e você vai ver uma contratação milionária que o Botafogo está fazendo, trazendo jogador da Europa, tá? Você vai ver o seguinte, ó. Vamos lá. O Botafogo está em negociação avançada para a contratação de Arthur Cabral, do Benfica. Ele vem e era substituir Igor Jesus, que deveria ir para o Nottingham Forest após a Copa do Mundo, né, de clube. A proposta do Botafogo é de cerca de 97 milhões, tá? 97 milhões, galera. Olha só o nível do Botafogo para o nível do Vasco da Gama, tá? Olha só, a fonte é o Globo. O Botafogo está abrindo os seus cofres para reforçar o seu elenco. Enquanto isso, o Vasco da Gama não consegue renovar com um goleiro. E o Vasco mantém Felipe, que não faz nada na diretoria, mantém Paê, que não faz nada, é só despesa, e mantém Felipe Coutinho. E aí? O que você acha? Deixa os comentários aí. Você acha que a diretoria tem que fazer um esforço e renovar com o Léo Jardim? Ou você acha que se o Léo Jardim quer muito, que libere o Léo Jardim e vá atrás de outro goleiro? Porque o Botafogo está abrindo os cofres aí, ó, para fazer grandes contratações. Mas tem mais, tá? A questão do Léo Jardim, o Vene Casagrande também traz aqui uma informação, né? Que o staff de Léo Jardim recusa a última oferta feita pelo Vasco pela renovação, tá? Foi recusado na sexta-feira. Enquanto isso, o Pedrinho, né? O Pedrinho é apresentado lá na questão da seleção brasileira, mas vamos ouvir o que falou aqui o Léo Jardim, né, galera? Ele tem ele falou isso aqui há um mês atrás. Vamos ouvir o que falou o Léo Jardim aqui, ó. Isso aqui, ó, ele falou da questão do seu contrato há mais de um mês atrás. Essa parte eu deixo para o empresa, para o pessoal que trabalha, que cuida da minha, faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para a minha gestão também. Então, agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eu muito no trabalho, mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar. Bom, aí você ouviu, né, o goleiro Léo Jardim falando que passou para o seu staff, para quem é de direito,
cuidar exatamente da questão de contrato do Léo Jardim, né? E aqui, galera, também aqui, ó, diz o seguinte, ó, se é verdade que o Vasco ofereceu o segundo maior salário do elenco ao Léo Jardim, com um prazo ainda maior, ele não aceitou, não tem muito o que fazer, ok? Isso já é, sim, um baita reconhecimento pela importância dele, pelo momento que vive no clube. Eu acho que isso não é o suficiente, ele merece muito mais do que isso, porque tem salvado o Vasco da Gama, tá? E aí o Pedrinho, né, foi apresentado à comissão técnica da seleção brasileira, deu até entrevista ao lado do Rodrigo Caetano, tá? Ele é apresentado como chefe da delegação brasileira, mas está deixando o clube na mão. Infelizmente, isso é os métodos, tá? Operante dessa gestão vadia, vagabunda do Vasco da Gama aí. Beleza, galera? Segue o canal aí nas redes sociais, ó. Canal Alô Vasco da Gama, dá uma moral pra gente aí, tá bom, gente? Aquele abraço, tchau, tchau. E fui lá no Instagram, tá? Segue aí no Instagram. Tchau, tchau. Fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.